O tema dessa mensagem é falhas e virtudes de um homem segundo o coração de Deus. Falhas e virtudes de um homem segundo o coração de Deus. Hoje denominacionalmente, os batistas, eles dão ênfase ao Dia do Homem Batista, não é? Dia do Homem Batista. E nós temos homens aqui na igreja, não é? Sabemos que há o dobro de mulheres pelo cadastro de membresia, as mulheres, maioria absoluta, em todas as igrejas que eu conheço, todas. Vocês vencem e vencem assim de goleada, não é? Aí da igreja se não fossem as mulheres. Mas os homens têm a participação e são muito presentes, uns outros um pouco mais distantes. Mas o mais importante é que essa palavra também, ela não vai só para os homens, tá certo? Aquilo que eu tinha para dizer mais próximo aqui ao dia de hoje, eu falei no encontro de homens, não é, pastor Cláudio, que tivemos aqui recentemente, não é? Onde nós, inclusive, essa mensagem é fruto daquela palestra, daquela palavra, entendeu? Só não vou entrar em detalhes que nós entramos ali, naquele momento, porque o público é heterogêneo, mas alguns pontos daqueles lá nós trouxemos para essa palavra e vamos aqui colocar para os irmãos, de forma que, sendo você homem ou sendo você mulher, sendo você jovem, adolescente, possa pegar e trazer para você algum aspecto dessa palavra. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, e nós vamos ler o versículo 22, Atos 13, 22. É o texto que vai servir como base, antigamente chamávamos o texto áureo, né? Texto de ouro, texto de base para a pregação dessa noite. Atos 13, 22. Eu lerei em duas versões, tá certo? Esse texto você pode acompanhar pela tela, as duas versões que lerei. Diz assim: mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo que for da minha vontade. Ainda outra versão bíblica diz: e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém, meus irmãos? É muito fácil falar de Davi, porque ele é um dos personagens mais conhecidos que nós temos nas Escrituras. Ele tinha, como falamos aqui no tema dessa mensagem, falhas, e o bom da Bíblia é que ela não esconde as falhas dos seus personagens, ela não coloca debaixo do tapete. Ao contrário, a Bíblia traz à tona os erros, as falhas, como se dizendo para nós abertamente que o que não devemos fazer. Mas também ele tinha virtudes. Era um homem que tinha uma habilidade, uma sensibilidade musical muito grande, de poesia, ligada às artes daquele tempo. Era um homem que tinha uma habilidade de guerra, porque às vezes a visão que é passada por Davi nos quadros, e assim também outros, né? Outros personagens bíblicos, é de alguém muito dócil, né? É um rapaz de baixa estatura, né? Loirinho, né? Dos olhos um pouco claros, como eu já vi, e como se fosse assim, um menino. Mas só que Davi era um homem de guerra. De fato, ele era um homem de pastoreio. Era um homem que não apenas guardava as ovelhas de seu pai, mas lutava por elas. Como nós percebemos no encontro que ele teve, né, o combate com Golias, aquele gigante, ele dizendo, lá o rei Saul disse: olha, eu enfrentei, o urso veio para devorar as ovelhas, eu enfrentei um filhote de urso, os estudiosos dizem, não é? Que era um filhote de urso, não importa, que ele era, né? Fosse filhote eu saía correndo, né? Quem sabe? O leão veio, né? E eu também enfrentei, e ele não devorou as ovelhas do meu pai, não, porque os irmãos sabem disso, isso não é questão só de demonstrar bravura, é porque era um alimento a menos, tá certo? E além a empatia que o criador de ovelhas criava, não é, com a ovelha.
Era algo assim, muito, muito forte, muito grande, embora numa dimensão grande, não é? De quantidade de ovelhas. Então, falar sobre Davi é muito fácil. Difícil é a gente poder olhar para esse homem, com as falhas que ele teve, porque as virtudes são muitas, e tentar entender o que é que esse texto de Paulo, o texto áureo, né, que nós falamos, um homem segundo o coração de Deus, como se encaixa aqui. Porque talvez a ideia nossa de um homem segundo o coração de Deus, ou uma mulher segundo o coração de Deus, um jovem segundo o coração de Deus, uma criança segundo o coração de Deus, né? E as crianças assim de excepcional, né? Porque assim, criança é criança. A gente não tem como a gente colocar no comportamento de adulto, irmãos, né? Mas nós sabemos que Davi teve falhas e como encaixar isso aí? Segundo o coração de Deus como? Mas se você não guardar nada dessa mensagem, guarde isso. Deus não disse isso de Davi porque ele era perfeito. Porque Davi não foi perfeito. E nem você e eu, nós somos perfeitos. Não. Tem gente até que quer ser perfeita e parece que quer demonstrar isso abertamente, não é? Mas vai falhar. Se existe alguém aqui nesse caminho dizendo, olha, eu quero mostrar que eu sou perfeito, eu quero dizer a você que você está no caminho errado, não é? Baixe a sua bola, me permita dizer isso, baixe mesmo, porque você não é perfeito e nem será. Então, não é a perfeição. Nós vamos ver aqui virtudes, mais do que as falhas, de que fizeram com que esse homem fosse chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas vamos às falhas. Eu não coloquei aqui falhas primeiro, logo assim, para dizer, não, porque nós queremos terminar com as virtudes. Porque nós já sabemos que falhas Davi teve e todos nós temos. Mas é preciso ir além das falhas. O que é que nós enxergamos além das falhas? Então, queremos terminar com as virtudes desse homem. Virtudes maravilhosas que eu e você, nós precisamos ter, não é? Mas a primeira falha que nós percebemos, dentre tantas que Davi teve, e que a Bíblia só narrou algumas, não é? E eu não vou trazer todas elas, e nem vim trazer todas as virtudes, mas ele estava no lugar errado. Davi, ele estava no lugar errado. O texto de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz que decorrido um ano no tempo em que os reis, preste bem atenção, em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele. Joabe era o comandante do exército de Davi, primo de Davi, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amor e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Era para Davi estar onde? Na guerra. Então Davi estava no lugar errado. Quando nós estamos no lugar errado, há uma possibilidade grande de nós falharmos. E o pastor, e tem esse negócio de lugar certo e lugar errado? Tem. Tem lugares errados. Tem lugares que os nossos pés, eles nos empurram, nos impulsionam, e não venham me dizer, e eu digo para mim mesmo também, dizendo, não, é porque alguém me empurrou, foi me empurrando assim, não é? Não, fomos com os nossos próprios pés para lugares errados. E aqui eu não vou detalhar esses lugares errados, porque só quem sabe de fato mesmo é você. Que lugares, quem sabe, errados que você está. Não pense só a questão de pecado não, tá certo? Que a tendência nossa é logo ligar o pecado, não. Você pode estar errado, no lugar errado, às vezes num ambiente de trabalho. É um lugar que muitas vezes você olhou o rendimento, você olhou aquilo que poderia ter, que é bom, tá certo? Um dinheiro bom, mas as condições de trabalho que você tem naquele local ali, seria melhor que você ganhasse menos, mas você tivesse mais qualidade de vida. Seria melhor que você ganhasse menos, mas você tivesse mais condições de trabalho. Seria melhor que você ganhasse menos, mas que você pudesse ver os seus filhos crescer, não é?
acompanhar o crescimento deles, e não a fazer com que o trabalho fosse um Deus. Então, nesse aspecto, você pode estar no lugar errado. Pode. Você pode estar no lugar errado, você pensando que, muitas vezes, aquele lugar ali era um lugar que vai lhe trazer descanso, calmaria, paz, não é? E não, porque pode ocorrer uma tragédia no lugar que você pensa que é um lugar de conforto. Então, ele estava no lugar errado, e isso nós percebemos uma falha de Davi. Ele tinha que estar na guerra, porque é interessante, os governantes, eles propiciam uma guerra, tá certo? E eles fazem a guerra hoje por a internet, mandam os comandos, né? Manda os comandos, mas quem vai para o campo de batalha é o exército. Nesse tempo, não. Nesse tempo, o rei ia à frente do exército. Quem é que lembra dos filmes épicos, né? Ele ia à frente, um estandarte segurando alguém ao lado dele, o escudeiro dele e o comandante em chefe do exército dele. Ele ia ali na frente. É claro que a vida do rei precisava ser preservada. Ele não ia ao combate direto, não. Mas ele ia à frente do exército, na linha de frente do exército, até o campo de batalha. E ali ele não ficava olhando, não, fazendo os cálculos, mandando os comandos, né, por um celular, por um telefone, não. Ali ele entrava também na guerra. Então, era para Davi estar no campo de batalha. Não era para Davi estar no palácio. Porque muitas vezes você pensa que estar no palácio, estar no lugar que você pode terceirizar, não é? O seu serviço, a sua ação. Senão, já tem Joabe, é o meu comandante, vá lá. Leve os habilidosos homens que Israel tem. Eu vou ficar aqui no palácio e vou estar bem. Às vezes, estar no palácio vai ser um lugar de tragédia para você. E foi o que ocorreu com Davi. Uma tragédia. Tanto é que anos se passaram, milênios se passaram. Milênios. Nós estamos distantes milênios aqui desse episódio. E nós estamos falando nessa noite. Mas há uma segunda falha do rei Davi, desse homem segundo o coração de Deus. Ele não desviou o olhar. Não desviou o olhar. Segundo Samuel capítulo 11, versículo 2, versículo seguinte, diz que uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Então, além de estar no lugar errado, ele depois, quem sabe, daquele almoço suculento, e você já viu como é a mesa que é colocada diante do rei? Meu irmão, é muita comida. Olha, em vez em quando alguns irmãos convidam a gente, né, pastor? Eu não estou sozinho nessa caminhada, né? Os ministérios pastoral tem algumas dores, né, pastor Cláudio? Mas tem umas bênçãos, e bota muita coisa, aquele banquete. Como também, às vezes, aquele pãozinho com café, sabe? É maravilhoso, como eu já fiz na casa de alguns irmãos, que não importa, mas eu fico olhando a mesa dos reis. Suculenta, comidas saborosas, não é? Aquele porco assado assim, bem grande lá, e com a maçã dentro da boca, um negócio assim, muito grande, né? Para um rei. Então, quem sabe, depois de um almoço daqueles, ele tirou uma soneca, não é? Estava no lugar errado, era para estar na guerra, estava no palácio, e levantou ali à tarde, se espreguiçou, e ele começou a andar pelo terraço do palácio, e lá embaixo ele viu uma mulher. E a mulher banhava-se, porque ela tinha saído do seu período menstrual, ela banhava-se, e ele começou a gostar do que ele viu. Porque assim, irmãos, convenhamos, a mulher chama atenção, tá certo? Mulheres, chama atenção. A mulher chama a atenção do homem. O olhar vai. O primeiro olhar é quase que inevitável. Quase que inevitável. Não é? Eu estava falando aqui aos homens naquele dia, é o rabo do olho, que já foi e já voltou. Não é? Não tem como. Mas o segundo olhar, e o terceiro e o quarto, e quando se fixa, e gosta do que olha, e para. E não apenas isso, porque ninguém vai andar com a venda nos olhos. Não é? Eu lembro como hoje, eu vou fazer a referência,
mas não é demérito algum da cidade, porque é uma cidade maravilhosa, embora a periculosidade chega mesmo. Mas fui pregar na Igreja Batista da Lapa, não é? No Rio de Janeiro, há anos atrás. E aí, eu, naquela região da Lapa, que quem aqui conhece o Rio sabe, domingo à noite, terminou o culto, meu colega, meu amigo que estava comigo, junto com outros irmãos, disse: pastor, feche os olhos, que nós vamos passar agora aqui, que o senhor vai ver algumas coisas que não é bom o senhor ver. Eu digo: não tem como. Então fomos andando, os irmãos, uma cena triste, menininhas de 12, 13 anos, não é? Cenas, não é? Naqueles bares ali, não é? Com os cabelos de todos os tipos, com as roupas mais extravagantes, rapazes, gente jovem mesmo, e você notava que era de classe média alta, tá? Pessoal ali, e foi triste. Eu digo: puxa, eu estou saindo daqui desse corredor aqui, um vão, né, com o coração aqui amargurado de ver tanto jovem, assim, buscando alegria, buscando prazer, mas em lugar errado, buscando no lugar errado. E quando Davi olhou, ele gostou do que olhou, e ele desejou possuir, e não apenas desejou, porque o desejar possuir já é errado, já é pecado, já é uma grande falha, que nós chamamos pecado, tá certo? É pecado o nome disso. E ele não apenas desejou, mas ele de fato possuiu o que não era dele. Porque nós não vamos dar esse aspecto, mas nós sabemos da história. Ele manda trazer aquela mulher, pergunta quem era ela. Betseba era a esposa de um comandante dele, chamado Urias. E Urias era um heteu. O que quer dizer o heteu? Ele não era da linhagem de Israel, era um estrangeiro, um homem estrangeiro que dava vida pelo rei Davi, dava vida no embate. Ele era um dos guerreiros. Urias era um dos 30 melhores guerreiros que Davi tinha, era um homem de guerra habilidoso. Então assim, parece que quem lê a Bíblia assim, diz: ele não sabia quem era Betseba. Sabia, ele sabia. O desejo dele de possuir foi tão grande, que ele de fato não se policiou no olhar, e fez com que depois do olhar fosse uma trajetória ladeira abaixo, queda abaixo, falha sobre falha. Porque tudo começa, ou pode começar, com um olhar. Um olhar. Fiz menção aqui na quinta-feira, e acho que já fiz aqui aos domingos. Lamentavelmente, os sites mais vistos hoje na internet não são sites de cultura ou de música. Não são. Não é nem de esporte, para quem é fã de esporte, que não é. Sabe do que é, irmãos? De pornografia. E pornografia os irmãos englobem aí, coloquem aí, lamentavelmente, a pedofilia e outros, até a zoofilia. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esses 2 olhos que Deus nos deu aqui. Porque se eles olharem e cobiçarem o que não é dele, o que não são deles, é uma tragédia já à vista e acontecerá. Então essa foi uma falha muito grande de Davi. Ele não desviou o olhar. Eu espero que aqui, quem é crente, estou pregando para crente, porque esperar de pessoas não cristãs, não crentes, um comportamento desse, eu acho que não é o caso. Mas que homens crentes se policiem, não é? O que é que o seu olhar está voltado? O que é que você tem visto? O que é que você tem olhado, não é? Quando ninguém está vendo, você tem pensado sobre isso? E você pensa que isso passa assim ileso na sua vida? Não, isso tem um reflexo na sua vida. Existe um vício ligado a isso. Mas nós vamos adiante e vamos perceber uma terceira falha de Davi. Ele pensou que ficaria ileso após pecar, que passaria tudo bem. Veja o que é que diz o texto de 2 Samuel 12, 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor. Isso aqui é o profeta Natã dizendo a ele. Porque Natã, se eu tivesse um filho, eu até brinco com o Malu, né? Se eu tivesse um outro filho, né? Porque quem colocou Isaac foi Sônia, e tá bom, o Isaac, né? Eu botei a Poliana e acordamos dela botar o Isaac. Mas se eu tivesse um outro filho, seria Natã. Que a história de Natã nos inspira, irmãos. Profeta de Deus, amigo de Davi, viu?
Natan era amigo de Davi. Natan amava o rei Davi. E o rei Davi tinha um respeito muito grande com ele. Mas quando Deus envia Natan para dizer a Davi, que assim, ele pensou que tinha passado ileso, 1 ano. Já tinha se passado 1 ano, irmãos. O menino já tinha nascido, fruto lá da coabitação ilegal dele com Betseba. E aqui já tem outras coisas, falhas aí que nós pulamos, mas vocês sabem, quem ha feito a leitura bíblica sabe que Davi cometeu. E Davi recebe Natan no palácio, e Natan começa contando uma história. E uma história, irmãos, que mexeu com o coração do rei Davi. Porque assim, quem trabalha aqui, né, com direito, a área do direito, né, começaria contando uma história ligada ao direito. Quem trabalha aqui com outras áreas, né, a área petrolífera, trabalhou em Petrobras, começaríamos contando, Natan vai mexer com Davi na área mais vulnerável dele, na paixão dele. Qual era a paixão do rei Davi? Ovelha, ser pastor de ovelhas. E aí começa contando a historinha, né, que nós sabemos, de alguém que tinha muitas ovelhas, alguém né, poderoso, que tinha um rebanho inumerável. Mas aí quando ele recebe uma festa, e dá uma festa, não é isso? Ele vai e usufrui da única ovelha, né, de alguém que estava ali. E aí o rei Davi, quando ouviu aquela história, aquela injustiça sendo realizada, em algo que ele conhecia muito bem, que era as ovelhas, ele disse, esse homem precisa ser morto, e dá quadruplicadamente o que ele tirou. Ele estava dando a própria sentença. E aí o profeta Natan não hesitou e disse, tu és o homem, você é o homem, meu rei, você é esse homem aí, porque assim, nunca foi do agrado de Deus, homens, entendam isso, nunca foi do agrado de Deus, um homem, embora a mulher é em maioria, o dobro aqui na igreja nós temos, na sociedade também assim também, nunca foi do agrado de Deus o homem ter mais de uma esposa, nunca foi. Pode ver a Bíblia, só trouxe confusão, tragédia, com a questão da lei do concubinato. Lembra da lei do concubinato? A mulher não podia gerar, porque tinha que ter descendente, e a lei fazia a concessão, tá certo? Mas nunca foi do agrado de Deus, senão Deus colocaria o quê? Umas 7 Evas, né? Na frente de Adão, toma aí Adão, 7 mulheres para você, não é? Não, colocou uma só. Por quê? Porque no coração do homem, e eu tinha um colega que dizia, rapaz, se difícil é viver com um, conviver com isso, eu imagino com mais de uma, porque ele não tem o espírito do sultão, ele não tinha, não é? O espírito de sultão, nunca foi do agrado de Deus, concubinato só trouxe problema. A história dos personagens bíblicos dizem isso. Então nós percebemos então que o rei Davi ali, ele é colocado na parede, e ele reconhece que ele errou, que ele pecou. Ele pensou que ficaria ileso, que Deus teria esquecido, porque assim, todo o reino tomou conhecimento. Olha, o rei Davi, ele usurpou o direito, não é? Ele fez com que o poder dele fosse colocado em ação, e com algo que não tinha condição, porque o rei poderia ter outras mulheres, mas aquela mulher que era casada, jamais, a não ser que fosse viúva, como foi Abigail, não é? Que ele teve como esposa. Então, não ficou ileso, não passou ileso, assim como as nossas falhas não passam ileso, sejam nessas áreas ou em outras da nossa vida. Mas há um outro aspecto em relação às falhas de Davi, os conflitos familiares. Conflitos, o sogro, que era um inimigo declarado dele, um inimigo declarado, né? Nós percebemos que tem sogro que é muito quieto, muito sério, né? Principalmente naquela fase de namoro, né? Para conquistar o coração do sogro, a gente tem que conquistar o coração da sogra primeiro, né? Porque a sogra apazigua o sogro, tal, aquela coisa. Mas a sogra é bênção. É uma bênção. É um homem que,
na nossa vida, deu, você que é casado, você que tem esposa, Ele deu a sua esposa, é fruto, né, desse homem que às vezes é sério lá, é sisudo, ou já nem está aqui mais, mas no caso do rei Davi, era um inimigo declarado. Saul queria tirar a vida do rei Davi, não é? Conflitos com mulheres, conflitos grandes, não é? Dentre elas com Mical, que era apaixonada pelo seu esposo Davi, apaixonada, uma mulher mesmo, mas uma mulher que, além da esterilidade, porque a esterilidade não era o problema de Mical, o grande problema dela era a amargura no coração dela. Era uma mulher amargurada e guardou a amargura, e eu penso que ela morreu amargurada, Mical. Então ele tinha conflitos com mulheres, era um homem que não desviava o olhar, ele fazia com que o olhar fosse o olhar da cobiça e de possuir, e conflitos, e aqui dói igualmente ou mais, eu diria mais, o conflito com os filhos, dentre eles Absalão, né? Aminon, Adonias, que se declarou rei com o pai vivo, querendo dar um golpe, não é? Um golpe no reinado, enfim, os conflitos familiares, falhas. Alguém já disse acertadamente que Davi, ele foi um grande rei, ele foi um grande poeta, um grande músico, mas ele foi um péssimo pai, ele foi um péssimo pai. Ele conquistou terras, reinos, mas ele não conquistou o coração dos filhos dele, não conquistou. E é triste isso quando acontece, porque o bem maior que nós temos são os nossos filhos, não é? Quando a gente olha para eles, a gente fica percebendo quanto a gente quer que eles sejam bem-sucedidos na vida. Mas os filhos de Davi, eles tinham argumentos para dizer: olha, meu pai era um homem que estava muito ausente, conquistando terras, mas não conquistando a gente, não é? Não ganhou o nosso coração. É claro que isso não desculpa às vezes, sabe? Porque eu percebo também em Absalão, especificamente, uma índole má, não é? Porque por mais que o seu pai não foi tão presente na sua vida, não foi aquele que brincou, né, com você, que colocou no colo, que lhe deu cheiro, e nós pais precisamos fazer isso com os nossos filhos, e alguns até grandão já, homenzarrão, mas o pai chega e dá abraço mesmo, dá cheiro, não quer nem saber. Isso é muito bom, mas por mais que não foi, isso não é motivo para que o seu pai lhe seja um inimigo. E se tem alguém que está me ouvindo nessa noite, está nessa condição, você precisa acertar isso logo. Você precisa fazer com que essa falha, ela deixe de existir. E Deus há de lhe fortalecer nisso. O que não pode é ficar. Não deve ficar isso aí. Mas aí nós vamos então às virtudes, não é? Para não dizer e não nos delongarmos aqui nas falhas do rei Davi. Mas esse homem tinha virtudes. Esse homem, segundo o coração de Deus, ele tinha virtudes e virtudes maravilhosas. Identidade e integridade são virtudes de Davi. Vejamos esse texto um pouco maior, de 1 Samuel 17, de 38 a 40. Diz assim: então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada, sobre a túnica, e tentou andar, pois não estava acostumado naquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu um riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu, que era Golias, o gigante. Então aqui, identidade e integridade. Identidade por quê? Porque a armadura, por mais bonita, esplendorosa, possante, do rei Saul, você imagina você vestir a armadura do rei. Se não fosse Davi, alguém ali com um outro entendimento diria: puxa, eu vou botar, eu estou com a armadura do rei, que honra para mim. Mas não conseguiu nem andar. Por quê? Porque era uma armadura pesada, ele era pastor de ovelha, não era um homem de guerra no tempo, não estava acostumado com aquilo.
E aí nós temos a identidade, porque você e eu, nós precisamos ser quem nós somos de fato. Lembra da pregação em relação a aquele teatro, né, que Jacó fez diante do pai? Lembra do teatro? Querendo se passar por Esaú por causa de uma bênção. Era um homem que estava, parece, correndo atrás de bênção, até lutando com um anjo lá. Ele disse: eu não te deixo ir se não me abençoares. Era um homem correndo atrás de bênção. Aí eu lembro de uma música de um cantor evangélico que ele dizia: eu não correrei atrás de bênção, porque sei que elas vão me alcançar. Nós não precisamos estar correndo atrás de bênção não, irmãos. É bênção para lá e bênção para cá. Eu lembro dos tempos lá de jovem, nas vigílias, e alguns aqui sabem desse tempo, porque era uma busca, né? Uma busca de bênção, de alguém que orasse e sempre tivesse alguma palavra. Meu Senhor, não precisamos disso, porque as bênçãos, elas vêm a seu tempo para nós. E aí percebemos então que precisamos ser quem nós somos. Identidade. Tem gente às vezes aqui que olha para a gente e diz: puxa, eu pensei que você era até uma pessoa assim muito diferente do que você é. Agora que eu estou me aproximando mais, eu estou sabendo, né? Outros chegam assim, diretamente, né? E dizem assim: deveria ser diferente, né? Deveria ser diferente. Eu, como pastor, quando eu vi isso, eu pedi equilíbrio ao Senhor. Eu digo: Senhor, me controla aqui, deixa eu contar até 10. Não é? Porque as comparações no ministério pastoral é algo muito complexo, você imagina. Aí nós temos pastores aqui, somos em 4 aqui na sede, né? Efetivos, né? Pode olhar para nós 4 aqui, somos diferentes. Flávio tem o perfil dele, Cláudio tem um dele, não é? O Júnior tem um dele, eu tenho o meu. Mas eu já tive um momento de dizer: não, pastor, o senhor não deveria, acho que não deveria ser mais assim, não, né? São assim que as pessoas às vezes chegam, e às vezes elas não chegam com maldade, não. Quem sabe? Não chegam. E é preciso dizê-las: olha, é o jeito que eu sou. Eu até queria ser diferente, não é? Eu queria ser diferente, mas isso é identidade. Davi, a identidade dele não era de lutar naquele momento, lutar com armadura. E aí ele vai ter uma integridade. Por que integridade? Porque ele vai dizer: meu rei, eu não estou acostumado com esse negócio, não. Tira esse negócio de mim aqui, que eu não estou nem podendo andar. Porque eu sou pastor. Eu sou pastor de ovelhas. Então isso é integridade, é inteireza de coração. Você não apenas saber quem você é, mas como você também deve agir. E nós vamos perceber que essa era uma virtude de Davi: integridade, e também no aspecto da identidade, não é? De ser quem ele era. Não queira ser outra pessoa, não. E nem queira colocar um rótulo que não lhe pertence, não é seu, tá certo? Porque assim, em condições normais isso acontece, a não ser que seja uma bipolaridade, que aí já é uma questão patológica, que não é, acredito que o nosso caso aqui, não é? Então, sejamos quem nós somos, agora sim, querendo sempre melhorar. Porque uma das coisas que a Bíblia deixou bem claro é que nós não nos conformemos conosco mesmo, né? Nós mesmos, assim, chegando: olha, já cheguei a um estágio e eu não tenho como mudar. Não, tem como melhorar, sim, tem como melhorar. Agora, nós somos com esse perfil, esse jeito de ser. Mas há uma virtude outra de Davi, esse homem segundo o coração de Deus, é a superação diante de perdas. Superou as perdas. Segundo Samuel 12:20, a perda do bebê, que era filho de Betseba, o primeiro, porque o segundo vai ser o rei Salomão. Aqui é uma prova de que Deus é misericordioso e faz com que a misericórdia dele seja maior do que a punição, né? Do que aquele momento que ele chega e diz: olha, vai ter consequência, porque é inevitável que não tenha consequência. Não é apenas uma lei lei da física ou da química, da física, né? Toda causa tem uma consequência, não. Mas é porque a minha misericórdia vai ser maior do que a minha justiça, não é? Nesse aspecto, ela vai superar, embora a punição irá e ocorreu de fato. Em 2 Samuel 12:20, diz: então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, olha quanta coisa, entrou na casa do Senhor e adorou.
Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram diante dele e ele comeu. Superou a perda do filho. Porque ele jejua, ele ora, ele coloca cinza sobre a cabeça, ele se veste de pano de saco. Era a forma que o hebreu tinha, o judeu tinha, de demonstrar arrependimento, contrição. Mas quando é dito a ele, diz, olha, o bebê não ore mais, porque o bebê morreu, adoeceu e morreu. E Davi levanta-se, e Davi faz isso aqui. Ele levanta-se, toma banho, ele come, ele adora ao Senhor. Então, isso é superação diante das perdas. Davi jamais esqueceu essa lição. Jamais, jamais. Se ele levou para o túmulo. Mas nós sabemos que ele superou. Assim como eu e você, nós devemos superar as perdas. Nós devemos superar aquilo que nos acontece, que vem, nos traz uma lição, mas é uma lição de chegar, muitas vezes. Que a gente jamais esquece. Mas superar, dar a volta por cima, saber que eu não vou ficar preso ali. Ah, meu pai, meu Deus, foi por minha culpa, Senhor. Esse bebê não tinha culpa nenhuma, e não tinha de fato, sabe? É bom que se diga isso, que o bebê não tinha culpa nenhuma, mas como Deus é autor da vida, não é? E faz com ela o que quer, fez com que, e permitiu com que, não é? Teologia, a gente tem uma diferença muito grande aí entre ação diretiva de Deus e permissiva de Deus. Permitiu com que aquela criança que já estava doente pudesse morrer, e assim se cumpriu também como o profeta Natan. O profeta Natan já tinha dito. E nós percebemos então que a superação diante de perdas é algo fundamental, é uma virtude. Fique preso não, meu irmão, minha irmã. Algo que aconteceu doloroso na sua vida, dê a volta por cima. Saindo aqui desse contexto, tem gente que fica preso lá, meu Deus, como é que eu fiquei desempregado agora, depois de tantos anos? Não deveria não, porque isso aí é uma malvadeza, né? Imagina alguém com uma idade já considerável ser despedido depois de tantos anos numa empresa, lutando por ela, se empenhando para não ter nenhuma falta ali, e se empenhando para ser um bom funcionário, depois é mandado embora assim, e sem muita conversa, viu? Passe lá no RH e pronto, e assine lá papelado e vai embora. E nós percebemos então que tem gente que fica presa a isso. Quem sabe aconteceu com você e foi ruim, não é? Foi uma tragédia, podemos chamar, mas você não deve ficar preso a ela. Deve dar a volta por cima. E aí nós vamos percebendo, já dando contornos finais dessa palavra, que Davi teve também uma virtude maravilhosa que eu e você devemos também procurar fazer, ter. Ele reconheceu os seus erros. Em Salmo 51, versículo 3, nós percebemos claramente que ele diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Eu reconheço, Senhor, que eu tenho transgredido, eu transgredi. O que é transgredir? Transgredir é sair do caminho. Você está no caminho, você saiu do caminho, você transgrediu, você errou o alvo. Isso teologicamente é chamado pecado. Você pecou, você falhou, você errou. Mas não é um erro, o erro humano que cometemos, não. É algo decidido, pensado, refletido, porque o erro de Davi não foi assim, de mão beijada, ele concebeu aquele pecado no coração. Ele não apenas olhou, mas ele cobiçou e possuiu. E nós percebemos então que reconhecer os seus erros é o grande passo para uma vitória. Há uma linha tênue entre reconhecer os seus erros e você ser intitulado, porque será que só o rei Davi, embora foi surpreendente, Deus do seu trono de graça e misericórdia pode olhar e dizer: não, Davi foi o único. Não, o único foi Cristo Jesus, esse perfeito. Mas se ele olha e diz: não, existem outros, não é? Que podem receber esse tratamento, esse comentário, essa testemunha minha, de um homem segundo o coração de Deus, um homem que ele desejará fazer a minha vontade.
Mas sabe qual é a linha tênue? É transpor do reconhecimento do erro, e você dizer, na realidade, eu reconheço que errei, e hoje a gente percebe, em vez disso, que tem gente que tem grande dificuldade de reconhecer que errou. Fica ali e não tem jeito, não dá chance nenhuma, cabeça dura, né? E para a cabeça dura, nesse aspecto aqui, você está muito distante de você ter vitória, entendeu? Você e eu, nós estamos muito distantes de termos superação, de termos vitória, seja na área de trabalho, seja no matrimônio, seja na criação de filhos, na família, onde a gente for, na igreja. Se nós não reconhecermos, se nós chegarmos à conclusão, quando há erro mesmo, você dizer, olha, eu errei, eu reconheço que errei. O Salmo 51, se você for olhar, é o reconhecimento de Davi. Senhor, eu contra ti eu pequei, contra ti eu fiz algo que não deveria ter feito, mas, Senhor, perdoa-me, dá-me a alegria da tua salvação novamente. E olha, eu gostaria de finalizar dizendo a todos nós aqui, mas mais especificamente aos homens que me ouvem aqui, e para mim também, de que não há bênção maior do que você ter um testemunho de vida. Você deixar para a sua família, para os seus filhos, um legado. Porque assim, o patrimônio a gente se empenha para deixar, né? Alguma coisa. Isso é bom, mas o legado. Esses velórios que eu participei, esses últimos, eu vi em mais de um deles. Testemunho de filho, não tem coisa melhor do que você ouvir filho no sepultamento, quando eles têm condições de falar. E uma das filhas falou tão claramente, eu digo, meu Deus, soa como uma música maravilhosa no meu ouvido. O meu pai era um homem honesto, não é? Foi gerente de uma loja onde o dono não pedia nem contas, porque era gerente na área de tecido, não é? De uma das lojas aqui em Aracaju, e era zeloso, cuidadoso, íntegro, honesto. É um testemunho. Meu pai era uma doçura de gente. Ouvi ontem, minha mãe era uma maravilha de gente. Eu sei que nem sempre os testemunhos são assim, mas você quer ser bem-sucedido na sua vida, reconheça suas falhas e faça com que os seus acertos passem para a posteridade. Há dados de que até a quarta geração, quando chega a quarta geração, e o Gildo foi que me falou um dia desse, eu fui ler, e de fato é. Até a Bíblia cita isso, a terceira e quarta geração. Dados que quando se chega à quarta geração, se a família não preservar quem foi, não é? Você é esquecido na família. Aqui, quantos sabem aqui quem foi o bisavô, o tataravô, o tetravô? Poucos sabem, né? Então, fica esquecido. Na igreja há uma possibilidade disso ocorrer. Quantos homens e mulheres de Deus passaram por aqui e às vezes assim, a gente precisa preservar essa história desses homens e mulheres de Deus. Mas você quer fazer algo que fique e que marque a posteridade, marque a sua família, você seja um homem segundo o coração de Deus. Não tenha em mente o ser perfeito, como eu disse no início, mas tenha em mente no seu coração você reconhecer as suas falhas e você saber que as virtudes que você tem é pela graça e misericórdia de Deus. Amém, meus queridos? Homens, sejam edificados com essa palavra. Mulheres, sejam edificadas com essa palavra, porque ela alcançou vocês também. Família, seja edificada. Igreja, seja edificada com essa palavra. Sejamos todos nós. Vou pedir a todos os homens, sem
exceção de nenhum, ficassem em pé agora. Fiquem. Assim como já estou aqui, todos os homens. Olha aí, não é? Que maravilha. A palavra de Deus, ela veio para todos nós, mas especificamente para a gente, não é? Explanada aqui. Guarde ela, desses princípios, tá certo? Está no lugar errado, desviar o olhar, não é? Os conflitos familiares, tá bom? E as virtudes que nós precisamos colocar em evidência e pedir ao Senhor que eu possa viver virtudes maravilhosas e possa ser uma bênção na vida da minha família, da sociedade, na igreja, não é? Os que são casados, para minha esposa. E eu quero orar por vocês, tá bom? Quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, não é? Que Deus nos dê sabedoria para lidar com situações que não são fáceis, como nós cantamos, não é? Oremos. Senhor Deus, nessa noite nós, ó Deus, se focamos através da palavra o que ocorreu com Davi, e nós entendemos que em algum momento nós somos parecidos com ele. Por quê? Porque somos humanos, porque estamos susceptíveis a falhas, e como não, mas também temos virtudes que por tua misericórdia elas possam ser maiores do que as nossas falhas, Senhor. Abençoa cada homem que está em pé agora aqui, Senhor, desde o mais jovem, como eu estou vendo aqui, até o de mais idade entre nós, e faz com que, Senhor, sejamos prósperos em tudo, sejamos, ó Deus, bem-sucedidos em áreas que nós precisamos. Faz com que, Senhor, as dificuldades, muitas vezes, que querem tirar o nosso foco daquilo que é salutar, nós possamos dizer abertamente não, não. Ó Deus, dá-nos essa força, essa graça que provém de Ti. Nós continuaremos rendendo a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor, e oramos em nome de Jesus. Amém.